bem-vindos, né, de novo. Obrigada por estar aqui agora à noite, na sexta-feira, para esse debate. Estou bem feliz de estar dividindo essa pauta e essa mesa com essas pessoas. Então, nós vamos conversar um pouco sobre emergência climática e cidades resilientes. E quem vai participar do debate, então, é o deputado federal pelo PT, Nilton Tato, coordenador da Frente Ambientalista, Marina Helu, deputada estadual pela Rede Sustentabilidade de São Paulo, e a Tainá Gutierrez, da Rede de Adaptação Antirracista. Eu sou Daniela Caretti, jornalista do Valor Econômico. Eu cubro essa pauta há muitos anos e sempre aprendo com ela. O tema que a gente vai abordar hoje é exatamente o momento em que a gente se encontra na crise climática e a urgência de se pensar e implementar projetos que tornem as nossas cidades resilientes para enfrentar e se adaptar melhor às novas condições climáticas. O ponto de partida desse debate, então, é o filme que talvez muitos de vocês tenham visto, Arrasando Liberty Square. É um documentário norte-americano de 2023 que retrata o primeiro caso de gentrificação climática nos Estados Unidos. Eu achei isso bem interessante, esse contexto, em Miami, na Flórida. Eu vou apresentar um pouquinho melhor as pessoas. Então, Nilton Tato, ele é um ambientalista, administrador e político brasileiro, filiado ao PT desde o início dos anos 80. Entre 83 e 94, o Tato administrou o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CEDI, que depois as atividades foram encerradas, mas ele participou da fundação do Instituto Socioambiental, o ISA. Ele foi secretário executivo a partir de 99. Em 2022, o Nilton foi reeleito pela segunda vez para um terceiro mandato de deputado federal pelo Estado de São Paulo. E é interessante porque também coordena a Frente Ambientalista. Muito obrigada, Nilton. A Marina Helu, como eu disse, é deputada estadual pela Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, formada em Administração Pública pela GV e especialista em negócios e sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, Cambridge University. E a Tainá Gutierrez é uma jovem ativista de 25 anos, administradora pública, formada pela FGV e pós-graduada em Transição Energética e Direitos Humanos pela Claxo no Equador. Ela é secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista e também consultora nos temas de cultura, participação social e mudança climática. Ela faz parte do Instituto Omonanã, que atua nos temas socioambientais e climáticos a partir das contribuições das comunidades tradicionais de terreiros e matriz africana. Então, eu começo. Então, as perguntas, né, vocês estão sabendo que basta colocar lá com a Mônica e eu vou colocando, se der tempo. E, bom, primeira coisa, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, a impressão que vocês tiveram do filme. Vou começar aqui com a Marina. Então, deputada. Obrigada, boa noite a todas, a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com essa mesa de tantas pessoas que eu admiro. Nilton, uma referência para mim, uma inspiração na defesa do clima, do meio ambiente das pessoas. Tainá, uma jovem, hoje uma das vozes mais importantes na discussão de adaptação antirracista. Ele tem sido uma sempre referência no tema. É um prazer mesmo poder estar aqui. E eu gostei bastante do filme, acho que ele é... Todo filme que tem uma longevidade, né, que vai acompanhando uma história no tempo, tem uma riqueza impressionante de você poder absorver e entender uma história de vários ângulos. E ele me tocou bastante, especificamente porque eu acompanhei bem de perto a tragédia ambiental aqui do estado de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, com mais de 60 mortos, com a realocação de comunidades inteiras. E eu consegui ver paralelos muito concretos desse filme com a existência desse projeto, desse acontecimento no nosso estado.
O conjunto habitacional que foi construído parece que foi inspirado na Liberty Square, era bem parecido, assim, as cores são as mesmas, entregar com eletrodomésticos, é uma história, um paralelo muito parecido. E eu participei muito próximo desse processo sem ter a responsabilidade do executivo e nem do municipal, né? A gente estava como deputado estadual, a gente estava apoiando um processo de entendimento e para mim foi um grande aprendizado. Tem uma frase no filme que ela diz que colocar os interesses comunitários tem que estar em primeiro lugar, e acho que isso é muito potente, essa fala, e muito complexo. A gente tem um grande caminho para chegar lá, porque não existe um interesse comunitário, não existe uma estereotipação, não dá para estereotipar as pessoas. As pessoas são complexas, os laços comunitários são importantes, e tomar essa decisão é, de fato, o caminho para uma adaptação antirracista, mas ela é difícil, ela é cara e ela precisa ser bancada politicamente. E esse é um caminho que a gente precisa percorrer, e esse filme me traz bastante essa mensagem. Precisamos percorrer um caminho para escolhermos bancar politicamente o que de fato é uma adaptação climática, olhando para as pessoas em primeiro lugar. Tati, você quer colocar a tua ideia um pouco? Ou o deputado Nilton? Tá bom. Boa noite. Primeiro eu quero aqui saudar e parabenizar em nome da Dani e do Chico, o Ecofalante, acho que tem 20 anos, 21 anos, fazendo um trabalho espetacular aí, cinema, principalmente cinema alternativo. E essas amostras aí já faz um bom tempo, então isso é muito legal. A Carol, melhor. A Dani, prazer enorme estar aqui. A Dani é uma das figuras que eu, no jornalismo, que eu respeito muito e que, desde que eu conheço, sempre trabalhou e ajudou a colocar a pauta ambiental na mídia, pelos lugares por onde a Dani sempre passou. Então, obrigado mesmo. Hoje muita gente discute meio ambiente, que tem trabalho de gente como vocês na imprensa. Marina Elô, uma admiração muito grande, uma parceira, amiga, trabalhamos muito junto, né? E ela tem os mesmos embates, os mesmos sofrimentos, podemos dizer assim, na Assembleia Legislativa de São Paulo, daquilo que a gente passa lá em São Paulo, em Brasília. Tainá, também já aproveitar aqui e agradecer publicamente, porque é uma grande contribuidora com a Frente Parlamentar Ambientalista. Na Frente Parlamentar a gente tem uma coordenação de parlamentares, mas também da sociedade civil, e ela é uma das que leva muito conteúdo e ajuda a gente lá no dia a dia no Congresso Nacional. Eu, rapidamente aqui, acho que todos aqui que acompanham um pouco ou que tem alguma relação com alguma comunidade, seja no meio rural, seja no meio urbano, o filme, de certa forma, traz na memória aquilo que a gente assistiu historicamente com os caiçaras, ou aquilo que a gente vê em qualquer comunidade. Acho que ele passa muito bem a mensagem da lógica do capital, de como é que ele funciona, e aí vai destruindo, evidentemente, as relações de solidariedade, de comunidade, de convívio, né? Tudo aquilo que a gente percebe que o filme mostra muito bem, esse documentário muito bem, aquilo que vai se perdendo, tá? Então, é um pouco essa lógica. Evidentemente que ali incorpora também o tema, né, das mudanças climáticas, que é a razão que vai fazer com quem tem poder, né, e aí, evidentemente, vai tomar o lugar de outros para poder se proteger dos eventos climáticos, importa quem esteja nesses outros lugares. A gente vai assistir isso, por exemplo, os caiçaras, para a gente pegar ali, foram expulsos da praia, foram expulsos do litoral, foram para o sertão. Logo, logo, o sertão vai ser tomado, né? Vai ser tomado, isso já vem acontecendo, para poder se proteger do aumento do nível do mar. Então, isso que a gente vê no filme, já também, a gente já tem isso também no Brasil, dessa pressão. Eu acho que ele passa muito bem. E uma outra coisa que ela passa muito bem, esse filme, também, evidentemente, não está tudo também debate, trazendo o tema das mudanças climáticas como mais um
um tema de uma questão estrutural que se coloca. Por que aquela comunidade que foi criada aí no período de segregação foi abandonada, quer dizer, lá na década de 1950, foi abandonada com o tempo, não tinha política pública, não tinha investimento, não tinha presença do Estado, até que a violência e assim por diante. Tudo aquilo que a gente vê na periferia, na quebrada, em todo canto. Então você não leva a política pública, tá? E até que a hora que você precise, que interessa para o capital, você tem o poder público a serviço do capital, a serviço da pressão imobiliária, para poder desencadear. Isso vale também para o processo de destruição, né, ou de sucateamento também dos serviços públicos em diversas áreas. Tá? Então você vai piorando os serviços públicos a tal ponto que aqueles que depois do processo, por exemplo, de privatização, vão sofrer mais as consequências, tá? Acabam tendo um discurso favorável, inclusive, à privatização, porque não aguenta mais ficar na fila do posto de saúde e assim por diante. Então, o filme, ele retrata, evidentemente, trazendo o debate das mudanças climáticas como um fator, mas ela é a reprodução daquilo que a gente sabe do papel que o capital tem e de como o poder público, né, quando se coloca a serviço para avançar essa lógica do capital. Muito obrigada, Newton. Tainá, por favor. Boa noite a todas e a todos. Um grande prazer estar aqui nessa mesa. É uma grande responsabilidade também. Muito feliz de estar aqui com a deputada Marina Elô, que quando eu ainda estava na graduação tive a oportunidade de contribuir com o desenho do plano de governo quando ela foi candidata à prefeitura, e foi um grande aprendizado. E também com o Newton Tato, que agora eu tenho a grande honra e o privilégio, né, de contribuir no GT Clima e o GT Racismo Ambiental dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, para conseguir contribuir, né, com os projetos de lei e trazer essa centralidade da raça. E é uma grande honra ter parlamentares como o Newton lá, podendo ajudar a gente a aprender a ter paciência com aquele congresso e entender um pouco como é que a gente chega lá do jeito mais estratégico. E a Dani, uma grande honra, né, conhecer pessoalmente alguém que tem escrito artigos tão importantes assim para colocar o debate da maneira como precisa ser colocado para as mídias, né? Falando um pouco sobre o filme, eu acho que partindo, né, dessa ótica que eu trago, né, a partir da Rede por Adaptação Antirracista, acho que vem muito forte o quanto o filme retrata o que as mudanças climáticas fazem com o aprofundamento das desigualdades estruturais que já estão colocadas, né? A gente tem as mudanças climáticas fazendo só o intensificador daquilo que já está colocado, né? A gentrificação, o racismo ambiental não é novo para o contexto das populações negras, das populações indígenas e tradicionais, mas quando você tem esse fator das mudanças climáticas, acho que isso denuncia ainda mais o quão devastador é você construir cidades baseadas na segregação, baseadas nessa marginalização das populações. E algo que me chamou muita atenção é que as comunidades negras que estavam estabelecidas, né, numa região que antes não era de interesse dos grupos econômicos, passa a ser à medida que os primeiros centros econômicos são devastados pelas mudanças climáticas. Então, aquilo que antes era um lugar de marginalização, um lugar onde as pessoas brancas e as pessoas ricas não acessavam, vira um lugar passível de ser acessado por elas, porque é o lugar mais seguro para se viver diante os efeitos das mudanças climáticas que vão chegar ali na costa de Miami, né? Então, é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva para que a gente não caia em falsas soluções de adaptação climática que vão só reproduzir mais desigualdades à medida que eu só escolho proteger
as famílias ricas, eu só escolho proteger as populações brancas que podem estar em lugar de vulnerabilidade à medida em que se intensifica os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, acho que me pegou muito essa reflexão e também acho que me trouxe um pouco esse alerta sobre o quanto a gente vai precisar agora nesse momento de emergência climática debater sobre habitação, sobre moradia, sobre o direito de se viver, porque nesse contexto, né, de falsas soluções, a remoção de populações pobres e a criminalização de pessoas negras que vivem em área de risco tem sido utilizada como desculpa para a especulação imobiliária continuar avançando e gentrificando os territórios. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que não tem um contexto costeiro, mas que tem uma dificuldade muito grande em relação aos eventos climáticos extremos, quando a gente fala das ilhas de calor, né, e das áreas de extrema vulnerabilidade e de risco, a gente está assistindo nas periferias famílias sendo removidas de áreas que estão próximas a córregos e encostas, para que logo em seguida venha o setor imobiliário fazendo grandes obras para produzir prédios naquele lugar onde antes aquelas famílias não poderiam viver. Ou seja, o problema não é a zona de risco. O problema é a falta de poder público que não faz a micro e a macro drenagem, não faz as obras de encosta, não melhora a moradia daquelas pessoas e abre espaço para que o setor imobiliário faça aquilo que deveria ser de responsabilidade do poder público, né? E aí a gente vê a gentrificação acontecendo nas periferias e essas populações que já viviam em zona de risco, obviamente vão ser removidas de uma zona de risco e vão para outra, porque não tem outro local para morar. E essas pessoas não vivem em zonas de risco porque elas sonham em viver em zonas de risco, elas vivem porque não tem a moradia adequada, né? E acho que quando a gente pensa nessas soluções de adaptação, a gente vai ter que trazer essa centralidade para a vida das pessoas, porque senão a gente vai continuar colocando nessa esteira a caminho do fim do mundo, primeiro todas as pessoas negras, todas as pessoas pobres, todas as mulheres e crianças negras que estão vivendo em situação de vulnerabilidade, para depois vir as famílias ricas, as famílias brancas, e a gente não pode aceitar que essa desigualdade perpetue, né? Obrigada, Tainá. Bom, já ficou claro aqui o contexto, né, como se trouxe ao filme. Eu queria colocar um pouco para o Newton, para o deputado, essa questão dentro do Congresso, né? Então, claramente, hoje a gente percebe que o espaço para mitigação dos gases de efeito estufa, a humanidade mais ou menos tem que lidar com isso, mas está perdendo. O fato é que é um momento de adaptação mesmo, é nisso que a gente está, né? E eu queria citar aqui que alguns jornais, o Guardian britânico foi um dos primeiros, que aboliu o termo mudança climática. Aboliu é forte. Eles tendem a usar há vários anos crise climática, emergência climática e colapso climático, porque mudança climática é muito fraco para o que a gente está vivendo. Deputado, Newton, a gente está num ano de eleição municipal, né? Agora no segundo semestre, e eu queria te perguntar, como é que essa pauta entra no Congresso, um pouco no debate municipal, se você puder nos falar, se adiantar, e também como é que o brasileiro vota, né? Porque as pesquisas mostram que existe uma grande consciência ambiental, o brasileiro é muito preocupado com a crise climática, mais do que muitas outras nacionalidades. Mas e o comportamento na urna? Como é que é isso? Entre seus colegas lá no Congresso, como é que é? Dani, primeiro eu acho que se a gente for, e a gente precisa até celebrar isso, as pesquisas têm mostrado que acho que mais de 90% do povo brasileiro
não é negacionista com relação às mudanças climáticas. Tá? Então, acho que isso a gente precisa celebrar. Talvez nem todo mundo tenha consciência de que os eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, ela atingem em especial, quem mais sofre as consequências são os mais pobres, no campo e na cidade. No campo, quando se perde uma roça, um agricultor familiar, um quilombola, um indígena, ou na cidade são os pobres, principalmente os negros, que moram nas encostas, nos lugares de inundações, que perdem seus bens, perdem sua vida. E assim é em toda parte. Tá? Então isso talvez não esteja muito claro para o conjunto da população. Então, como é que isso bate lá no Congresso Nacional? Tá? Lá não tem essa representação do ponto de vista daquilo que é o entendimento da maioria da população. E aí tem uma outra questão, que acho que a Dani, na sua pergunta, ficou bem. Eu tenho consciência que precisa ter políticas públicas para enfrentar a crise climática, como cidadão. Só que na hora que eu vou escolher o meu representante para a política, isso fica relegado a um segundo plano. Eu coloco uma outra razão como prioridade e não... Por isso que a gente tem um Congresso Nacional que no discurso fica sensibilizado quando acontece o que aconteceu no litoral norte de São Paulo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ou numa inundação, assim, no discurso fala isso. Mas na concretude do voto, nos projetos que estão em debate dentro do Congresso Nacional, as razões para votar nos projetos são outras que têm a ver com o interesse imediato, o interesse do capital, o interesse daquele segmento que representam. Isso fica muito claro aí, evidentemente mais debatido naquilo que representa os interesses, por exemplo, da bancada ruralista. Mas não é só a bancada ruralista. O centrão é muito composto ali, os interesses da bancada ruralista, do setor imobiliário e do sistema financeiro. Às vezes as pessoas não têm entendimento, mas lá no agro, quem financia, tá, são os grandes fundos de investimento que estão lá. Os interesses do setor imobiliário são os fundos de investimento que às vezes passam e ninguém percebe esse debate. E aí, aquilo que está em debate no Congresso Nacional, que vai contra esses interesses imediatos, do ponto de vista da produção, da reprodução e do acúmulo do capital, tá? Se vai contra, ele não avança essas pautas, não avança. Então, vamos pegar um exemplo aqui que a Tainá colocou claramente aqui. Tá? A gente pegar aqui em São Paulo, quem ocupou as áreas de mananciais foram os mais pobres, porque não tinha política de moradia, não tinha política, né? Mais distante. Tá? E que depois são criminalizadas. Tá? Primeiro são criminalizadas porque não tem lugar onde tem infraestrutura, onde tem política, para ter moradia. Então são empurradas para mais longe. E depois, agora, são criminalizadas porque estão afetando a produção de água para o interesse da sociedade. Ou desmatando e prejudicando o clima na cidade de São Paulo. Então isso se reproduz em vários lugares. Se reproduz também com os pequenos agricultores em outros lugares, nas áreas de fronteira agrícola, por exemplo, inclusive na própria Amazônia. Estou falando essa lógica. Então, quando você tem então interesse imediato ali, tá, né, por exemplo, a votação do projeto que flexibilizou a legislação para ocupar áreas de preservação permanente, área que para a natureza é a área de alagamento, a área da onde o rio deve se expandir, né, nos períodos de cheia, tá? E aí, por interesse, evidentemente, do setor imobiliário, do interesse do capital, esse projeto acaba sendo votado. Então, eu de manhã faço lá um discurso, entendeu? Preocupado com aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, e à tarde eu vou lá e voto, entendeu? Um projeto de lei que vai detonar com as áreas de preservação permanente. É um pouco essa lógica do conjunto que está lá. Então, eu acho que isso um pouco é a realidade, e isso se reflete em vários temas. Tá? Acho que todo mundo aí acompanhou o debate da privatização das praias, está lá parado no Senado, já foi aprovado na Câmara. É um pouco isso.
Não está aí. Esse filme não mostra ali a preocupação, entendeu, de todos aqueles que montaram suas casas, né, principalmente, né, dos mais ricos na beira do mar, tá? Então é isso que está se fazendo agora aqui no Brasil, que é privatizar, poder construir as suas mansões e depois vem um processo daquilo que a gente vê no filme. Então, um pouco essa é a realidade. Então, é isso que nós, talvez o grande desafio, tá? E Marina Silva, nossa ministra, esses dias até falou, aquilo que aconteceu, em especial no Rio Grande do Sul, a comoção nacional e aquela mobilização bonita do ponto de vista de solidariedade do país inteiro, é um grande desafio a gente transformar aquilo numa comoção política, numa ação política verdadeira, para a gente mudar um pouco o quadro da representação política e a gente conseguir, então, avançar cada vez mais naquilo que hoje, de certa forma, a gente tem, né, como preocupação, como central, né, no governo hoje do presidente Lula, com a Marina Silva. Então, eu, por exemplo, eu celebro muito, há muito tempo, né, você acompanha, a gente sabe, alguns anos atrás a gente falava assim, a agenda ambiental só vai ter importância quando ela estiver no Ministério da Fazenda, quando ela estiver na Casa Civil, quando ela estiver lá no planejamento, e não só na caixinha do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje a gente celebra que a principal pauta, por exemplo, hoje no Brasil, da agenda ambiental, da transição ecológica, dos meios, de todas as cadeias produtivas, está lá no Ministério da Fazenda, como uma agenda estratégica, como em vários outros ministérios. É isso que nós precisamos fazer, transformar. Da política pública, transformar isso para a gente, de fato, enfrentar, não só do ponto de vista da adaptação, mas muita coisa que a gente também precisa continuar insistindo também na mitigação, que é evitar as emissões de gases que provocam o aquecimento global. Obrigada, Nilton. Só um aviso que o pessoal aqui da mostra me deu. Se vocês quiserem fazer perguntas, só levantar a mão, vai funcionar com o microfone direto, sem ter que anotar no papel, tá? E a Mônica está lá. Eu queria perguntar para a Tainá, que eu sei que você acompanha alguns PLs importantes de adaptação e tudo, e como é que esses PLs evoluíram, como é que você viu eles andarem no Congresso, e só uma coisa, no filme, uma das últimas frases do filme é que 13 milhões de americanos podem perder suas casas, não sei se vocês lembram, com o avanço do nível do mar, né? O CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento aos Desastres, aqui de São José dos Campos, e que tenta monitorar áreas de risco nos municípios brasileiros, principalmente os próximos à costa, identificou no ano passado 8 milhões de pessoas no Brasil morando em áreas de risco. É um número super subestimado, é um número muito baixo, porque até o Rio Grande do Sul, até a tragédia de agora, o maior número de mortes no Brasil por desastres climáticos era em deslizamento de terra, né? Justamente pelo que está sendo dito aqui. Mas para vocês terem um pouco a dimensão da coisa, né? Quer dizer, o nosso problema é muito, muito grande. O Brasil é um país muito que vai ser muito impactado pela crise do clima, até pelo tamanho que a gente tem e pelas cenas que a gente vê e surreais, né, de seca, os rios secos na Amazônia no ano passado, e que isso deve se repetir, talvez nesse verão, mas certamente a gente vai ver isso de novo. Tainá, por favor, conta um pouco dos PLs. Bom, a gente formou a rede, né, por adaptação antirracista no ano passado, bem no momento em que aconteceu esse grande desastre crime no litoral norte de São Paulo, que já vinha acumulando vários outros desastres em Pernambuco e as secas do norte, especialmente no Pará, onde a gente tinha contato com várias organizações territoriais. E aí a gente se reúne para poder fazer uma incidência, sabendo que o plano de adaptação climática passaria por uma revisão. Naquele momento inicial, a gente não tinha ainda uma agenda, né, no Legislativo Federal, né, no Congresso,
que estava muito interessada em construir projetos para adaptação climática, porque ainda era uma agenda que não estava muito próxima dos parlamentares. Mas quando, né, o governo federal começa essa revisão do plano, essa discussão ganha espaço e profundidade no Congresso Nacional, e a gente tem a grande felicidade de poder contar, né, com a Frente Parlamentar Ambientalista, né, aqui na pessoa do deputado Nilton, mas também com várias parlamentares, mulheres negras, que, acolhendo o movimento negro, né, nos seus gabinetes, começam a se interessar por pensar projetos legislativos. E é o caso da deputada Érica Hilton, né, que faz um trabalho brilhante lá dentro do Congresso Nacional e que tocou e tem tocado 2 projetos de lei muito importantes para essa pauta de adaptação e que a rede, né, tem acompanhado, que é o PL 380, né, de 2023, que é um projeto de lei voltado para colocar dentro dos planos diretores das cidades estudos de vulnerabilidade climática, voltados para fazer com que, né, a cidade, no seu processo de reconstrução contínua, né, e de redirecionamento de desenvolvimento, passe a olhar a vulnerabilidade climática como um fator para tentar driblar, né, os efeitos da especulação imobiliária, né, do setor imobiliário, a partir de um estudo concreto de vulnerabilidade climática. E esse projeto de lei, no início, né, muito estrategicamente ali, olhando para o contexto da Câmara dos Deputados, a deputada Érica decidiu não colocar nenhum inciso que trouxesse esse fator de olhar diferenciado para gênero, raça, classe, né, e olhar diferenciado para as pessoas com deficiência que esses estudos precisavam ter. E aí o nosso trabalho foi ir até o Senado, esperar o projeto passar pela Câmara e no Senado apresentar uma emenda, né, que foi abraçada pela senadora Elisiane Gama, que pudesse trazer esse olhar diferenciado para raça, para gênero, né, e para classe. E aí hoje o PL está fechado ali na Câmara, esperando, né. A gente espera que nesse retorno do recesso a gente consiga votar ele, mas com muita preocupação, porque além desse PL, um outro PL que foi aprovado, que é o 4129 da deputada Tabata Amaral, que traz diretrizes para planos de adaptação climática, que também contou com uma incidência da rede para colocar um olhar diferenciado para gênero e para raça, teve uma perda justamente nesse inciso lá na Câmara de Deputados, porque os deputados não aceitaram passar um projeto que tivesse a palavra gênero. Então, diante de um cenário catastrófico de emergência climática, onde a gente tem tanta coisa importante para fazer em termos de políticas públicas, eles derrubaram um artigo dentro do PL que tratava, né, para essa priorização das mulheres, das pessoas mais pobres, das populações negras, justamente porque eles não aceitam a palavra gênero. E a gente está enfrentando esse mesmo pesadelo com esse outro projeto de lei tão importante, que é paralisado, porque os deputados só aceitam votar o projeto se a palavra gênero está apagada, escondida, está suprimida do texto. E com isso a gente perde um pouco, né, sempre na política pública, porque a gente deixa de dar centralidade para quem precisa dessa centralidade. Porque as políticas públicas climáticas são importantes em sua totalidade, só que se a gente não trouxer essa centralidade, né, para raça, para gênero, para classe, para as pessoas com deficiência, a gente não vai conseguir resolver o problema, né? E a gente tem assistido isso nesses 2 projetos de lei que tramitaram ao longo do ano passado e desse ano. E tem um terceiro projeto também que a gente considera muito importante, que também é de autoria da deputada Érica Hilton, que é o projeto que vai tratar dos deslocados climáticos, né? Que vai pensar uma política pública integral para acolher essas pessoas que são refugiadas climáticas, que são migrantes climáticas, que têm que sair dos seus territórios por conta dos eventos climáticos extremos
É um projeto de lei que ainda também não foi pautado na Câmara dos Deputados pelas mesmas razões que eu contei, mas que a gente espera que nessa volta de recesso ele tenha uma abertura maior e a gente tem incidido na frente parlamentar para que isso aconteça. E do ponto de vista da sociedade civil, a gente tem tentado fazer esse diálogo acontecer na sociedade, né, apontando para as pessoas esse lugar de importância de colocar esses projetos para dentro e eles serem aprovados para que a gente consiga fazer essa pressão da sociedade civil para esses parlamentares que precisam desses votos dessas pessoas, né? A gente tem tentado colocar a agenda climática nas periferias, nas comunidades tradicionais, para que os parlamentares se sintam pressionados a votar esses projetos e conseguir olhar para eles com a prioridade que eles precisam ter, né? Porque a gente precisa urgentemente de boas respostas e essas respostas não podem ser emergenciais, né? Elas precisam ser estruturantes e a gente mapeou esses PLs, né? Esses projetos de lei que são para nós os mais prioritários e estruturantes dentro da agenda ali do Congresso. Obrigada, Tainá. Eu queria contar para vocês se vocês olharem, fizeram uma pesquisa rápida na internet, colocando gênero, vocês vão ver a quantidade de estudos que tem sobre clima e gênero. Banco Mundial, instituições grandes, renomadas e universidades também estudam isso há muito tempo. E eu lembro uma vez, faz muitos anos, em 2012, eu fui cobrir um congresso aqui em São Paulo que tinha vários cientistas, e uma das cientistas era uma pesquisadora mexicana da Universidade do México. Essa professora, antropóloga, ela reparou que ela fez um recorte de 10 anos para trás e viu que o número de desastres no mundo inteiro, não só climáticos, tá? Tinha terremotos também, coisas assim, e ela teve a curiosidade de olhar quem morria mais nos desastres no mundo inteiro nos últimos 10 anos. As mulheres morriam muito mais do que os homens. E ela então imagina, faz tanto tempo, até hoje eu lembro dessa fala dela, porque ela então tentou ver por que as mulheres morriam mais do que os homens em um percentual muito maior. Em vários motivos. Em países em que as mulheres usam roupas longas, árabes ou mesmo muitos países africanos, em algumas vezes elas têm mais dificuldade para correr quando vem uma chuva. Então é desde esse ponto até também em algumas culturas as mulheres ficam dentro de casa, os homens estão do lado de fora e conseguem ver que o desastre está acontecendo. Tinha uma coisa terrível que ela percebeu que as mulheres tendem, na hora de um desastre, a salvar os velhos e as crianças. Então acabam morrendo também. E algo que me deixa arrepiada até hoje é que em várias culturas, quando elas têm que escolher entre um filho e uma filha, elas escolhem o filho homem. É uma coisa, né? Então a menina morre. Então esse componente de gênero, ele é muito real, ele é de verdade ali, né? Não é um fato ideológico, né? Entre aspas. Bom, deputada Marina, eu queria que você falasse um pouco agora, colocasse o foco um pouco em São Paulo, nas políticas e no que está acontecendo aqui. Você também foi candidata a prefeita, é da rede, né? Como é que é? O que está acontecendo aqui? Essa cidade, a gente vê em todos os bairros ela vindo abaixo, né? Antes de trazer um pouco para São Paulo, quero fazer 2 comentários, uma anedota em relação a essa questão de gênero, para trazer um pouco para a realidade da política hoje. Na Assembleia, a gente tem um processo de discussão de projetos paralelo ao trâmite legislativo tradicional. Então, passam lá as comissões e tal, mas tem uma planilha entre os deputados põem lá um projeto que quer aprovar para os outros avaliarem. E daí uma deputada de um partido bem conservador teve o projeto dela rechaçado na planilha.
por vários deputados. E na reunião de líderes ela falou, não entendi porque meu projeto aqui sobre alimentação nas escolas. E o projeto dela falava de gênero alimentício. E eles têm um robozinho que põe todos os projetos, todos que tem a palavra gênero, eles põem negativos. Rechaçam. E aí ela teve que ir lá e explicar, olha, é a comida que eu tô falando. É nesse lugar que a gente está. E eu sou autora do projeto de lei que criou a política estadual de primeira infância no estado de São Paulo. E a gente teve que tirar todas as vezes que a palavra gênero aparecia, a gente põe mulher, põe homem, a gente manteve, inclusive, a previsão de adoção de casais homossexuais, não mudou nada, mas tirei uma palavra gênero específica, então não é deste lugar concreto que a gente está. Enquanto a gente vê que a questão do impacto das mulheres realmente maior. Você trouxe todos esses exemplos e agora mesmo a gente trouxe exemplos no auge da tragédia, que você falou, mas o pós-tragédia com certeza impacta mais mulheres e crianças. A gente teve a tragédia no litoral norte acontecendo em fevereiro, meio de março já ninguém mais falava disso. Em junho, a gente ainda tinha crianças fora da escola. E a gente tinha uma diretora, abriu a casa dela, fazendo revezamento entre as salas, dando aula dentro da casa dela, porque ainda não tinha uma escola para as crianças e isso não foi colocado como prioridade. E quem perdeu o emprego para poder ficar em casa dentro foram as mulheres. Então, quem perde a renda, quem mais cuida da casa, quem fica nas situações mais vulneráveis, tem esse componente. As mulheres são mais impactadas e dentro do sistema. A gente está falando de mulheres negras periféricas, muitas vezes mães solo, e crianças com impactos profundos. Então, trazer para dentro do debate esses recortes, que nem a Tainá falou, é fundamental para que a gente crie políticas públicas trazendo esses recortes, né? A gente aprovou na Assembleia a lei para a cessão de um outro espaço para a construção de outro conjunto habitacional, e a gente conseguiu colocar uma das cláusulas que dava prioridade para as mães solo para receberem seu apartamento, porque são um impacto muito significativo. E isso precisa sim ser um recorte importante. Então, esse trabalho é fundamental, que tem sido feito pela rede no Congresso, que tem sido feito nesses projetos de lei. E talvez a gente vai ter que buscar estratégias para tirar a palavra gênero, para não causar nenhum audiência. Em relação a São Paulo, ao Estado, acho que a gente ainda está num estágio um pouco pior do que o Congresso Nacional, que é mais distante da população e distante ainda da realidade. E de um lugar muito burro, na minha opinião, que coloca essa discussão nesse campo ideológico e não traz para a própria existência. Então, quando o Milton traz que a gente tem a bancada do agronegócio contrária à discussão de mitigação das emergências das mudanças climáticas, você fala, não é possível, né? Assim, quem vai ser diretamente impactado, o negócio que vai ser diretamente impactado, é o agronegócio. Então, como é que a gente não entende que essa consegue fazer essa discussão para o presente, né? Essa discussão do que vai acontecer logo ali? A gente não está mais falando daqui a 100 anos, a gente está falando de agora, está falando do ano que vem, está falando de 5 anos. E isso é muito sério. A Marina Silva tem uma frase muito boa que ela fala que o Brasil só é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica, e só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. E não dá pra gente desassociar as coisas. Enquanto a gente ainda faz essa discussão nesse lugar muito, no Estado mais ainda, assim. Eu sou amplamente chamada de abraçar árvores, de ecomaluca, porque fico puxando essas pautas quando a gente tem um esvaziamento muito significativo na hora do voto, na hora do que significa. Isso vai desde discussões sobre o uso da terra no estado de São Paulo até agora a gente está dando isenção para carros elétricos, que é para carros híbridos, mas carros elétricos não, porque vem da China, então não pode, então a gente vai patrocinar, a gente basicamente está dando isenção para carro a gasolina no estado de São Paulo, porque é híbrido com gasolina, as pessoas têm gasolina, a gente está dando isenção para pagar menos imposto do que tem um carro elétrico. Uma coisa que não faz o menor sentido da perspectiva de mitigação das mudanças climáticas. Então a gente tem um desafio muito grande ainda para vencer esse debate, a trazer essa percepção e essa não negação das mudanças climáticas da maioria da população se refletirem em políticas públicas. E para quando a gente olha para São Paulo, a cidade é a mesma coisa, porque a gente tem esse ano, e daí fica o convite para todos vocês que estão aqui hoje, uma oportunidade única de ser uma eleição municipal. E é no município que a maioria
temas acontecem quando a gente discute adaptação das cidades, adaptação para a vida das pessoas. E é muito importante a gente pautar isso nessas eleições. Na esteira do que aconteceu no Rio Grande do Sul, na esteira do que aconteceu no litoral, na esteira das grandes secas, do fogo no Pantanal. Essas eleições precisam ser questionadas, os candidatos a prefeito e a prefeita precisam ser questionados sobre isso. As vereadoras e vereadores precisam se comprometer com o clima no orçamento, com a adaptação climática, com como colocar as pessoas como prioridade. Porque, como a Tainá também trouxe, a gente está discutindo um problema do nosso século, do século XXI, que são as mudanças climáticas, sem ter resolvido problemas muito estruturantes do século XIX. A gente não resolveu a nossa pobreza, a gente não resolveu a nossa desigualdade, a gente não resolveu água, saneamento básico, a gente não resolveu a habitação. Mas a gente precisa colocar isso como uma prioridade, com essa clareza de colocar as pessoas em primeiro lugar, adaptando as cidades nessas eleições. E quero terminar dizendo que dá para fazer isso, né? Tem uma amiga de nós três aqui, que chama Marina Belmonte, muito maravilhosa, e ela traz uma frase que o morro não é o problema. Se o morro fosse o problema, ninguém morava em Perdizes. Mas o que é o problema é a falta de estrutura, a falta de prioridade, a falta de realmente criar condições de vida em todos esses lugares. E a gente tem uma prefeitura que eu moro numa rua ali na Vila Beatriz, bastante privilegiada, que não precisava de recapeamento. O prefeito recapeou de madrugada a rua inteira, tinha só um buraquinho. Não é essa a prioridade da cidade, né? Quando a gente está falando de uma área de manicial inteira, sem coleta de esgotos, colocando esgoto direto na Guarapiranga, por que a gente não está investindo lá esse dinheiro absurdo que São Paulo acabou de recapear a rua que não precisa? Então, não é só uma falta e um processo difícil, é uma escolha política. E aí a gente pode, nesse ano, tomar melhores decisões. Obrigada, Marina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Eu pediria só que você se identificasse, que o senhor se identificasse, por favor. Boa noite. Parabenizar o debate, né? A banca de altíssima qualidade, né? Não, eu só fiquei uma dúvida, né? Com relação à questão do processo, né? Que vai gerar a mudança climática, né? Porque o Milton, né? No começo ele falou que mostra no filme, né? Que é preciso, assim, acompanhar a trajetória, né? Dessa comunidade negra lá de Miami e tal, para ver como que vai ocorrer a mudança climática depois, né? Então, e nesse caso, que vai impactar as políticas públicas, né? Porque eu achei interessante, quando o Nilton falou, no Congresso, né? Que mesmo o Centrão, mesmo a bancada rural, né? Assim, não está levando em consideração, assim, nos projetos, essa questão das mudanças climáticas, né? E aí, isso é curioso, né? Porque, como a deputada falou agora, se sabe que o que mais vai ser impactado com a mudança climática vai ser o segmento do negócio, né? Por que que no Brasil ainda essas preocupações não chegaram, né? Por que eu faço essa pergunta, né? Por que eu faço essa pergunta, né? Porque agora, nessa semana que se passou, teve na Folha de São Paulo um seminário sobre o agronegócio sustentável, né? Aí eu tive a oportunidade de falar com o diretor do agronegócio do Brasil, né? Que ele trabalhou por um longo tempo no Paraguai, né? Então, ele atendia muito a comunidade que é muito grande lá, no norte do Paraguai, né? Que trabalha justamente no segmento dos grãos, da cadeia produtiva dos grãos, né? Que o pessoal chama de Brasilguai, né? Só que o que acontece? Essa população dos Brasilguai, segundo o diretor do agronegócio no Brasil, ele falou, estão sendo muito afetados pelas mudanças climáticas, né? Bom, e aí, conversando mais um pouco com ele, que chegamos assim, fazer uma... mas por que lá acontece e aqui não, né? Por que ele falou? Ele falou assim, olha, o Banco Central do Paraguai, ele é muito bem organizado, comparado com o nosso aqui, né? Porque lá no Paraguai se sabe muito bem quais famílias são donas do território, né? Então, aqui no Brasil,
né, devido, né, à nossa história econômica, né, assim, de capitalismo hereditário, de estamento, depois a vinda da mão de obra escrava, depois a mão de obra dos imigrantes que tinham a mão de obra escrava, né? Então, quer dizer, que gerou uma certa descoordenação, né? Então, a minha pergunta seria a seguinte, né? Agora, indo para a pergunta, né? Deputado, o senhor que está lá, né? Qual que é a dificuldade, assim, com relação ao Banco Central, essa questão do que o setor mais importante, que é a bancada rural e o Central, nos projetos, não contemplarem a questão das mudanças climáticas, o que acontece na Casa do Brasil? Porque eu faço pergunta pelo seguinte, né? Porque, por exemplo, se pegarmos o estado do Mato Grosso, que foi nessas últimas décadas, né, onde o segmento do agronegócio mais se desenvolveu, ocorreu uma coisa no Mato Grosso que não ocorreu em nenhum lugar do mundo, né? Que todo aquele avanço que houve do agronegócio no estado do Mato Grosso foi feito por 9 empresas do setor privado. Essas 9 empresas do setor privado, uma delas é o Grupo Marcha, que construíram todo aquele agronegócio que nunca ocorreu isso em nenhum lugar do mundo. Então, o senhor que está lá, o deputado Elô, né, como que vê essa questão, né? Já que é o setor do agronegócio que vai ser mais afetado, como que vocês, como legisladores na Assembleia, estão vendo esse futuro do agronegócio do Brasil? E se precisa fazer legislação, o que tem que ser mudado no segmento do agronegócio? É a cadeia produtiva? O que é? Eu queria que você explicasse melhor isso. Muito obrigada. Nilton. Oi. Primeiro a gente precisa entender a força que tem do agronegócio, que vem desde a República. Tá? Os militares deram um golpe, botaram a República, pouco tempo, 2, 3 anos depois, entregaram para os coronéis, para o latifúndio. E de lá para cá eles sempre tiveram no poder. Sempre tiveram no poder. Tá? Então o Centrão, que hoje é 80% bancada do agronegócio, o Centrão, todo mundo conhece, sabe o que é, o tamanho que tem, tá? Com essa força. O agronegócio hoje tem, quando eu falei do sistema financeiro, porque a gente acaba esquecendo. Né? Por que você vê toda a mídia defendendo o presidente do Banco Central com essa política de juros, né? Tá? Porque o poder real que tem dentro do Congresso Nacional, então se mistura, como eu também falei. E tem, evidentemente, que fazem alianças estratégicas. Tá? Então, por que você vê, de repente, a bancada da Frente Parlamentar Evangélica votando junto com essas pautas? Ou a bancada da segurança, a bancada da bala, se juntam? Né? Porque fazem alianças. É só você pegar quem dá viabilidade política para as propostas conservadoras do ponto de vista, passo de costume. Né? Quem dá viabilidade política não é o tamanho da bancada evangélica e conservadora católica. São minorias, podemos dizer assim, no conjunto dos 503 deputados. Mas é a aliança com esses setores do capital. Tá? Por que de repente você, entendeu, não consegue avançar um projeto de bioinsumos, tendo alternativa para você abdicar e superar o uso dos agrotóxicos, da química, na produção de alimentos? E não consegue, por quê? Porque as grandes corporações que dominam a cadeia do agronegócio, e aí entra, evidentemente, também os fundos de investimento, tá? Tem um lobby e votam e tem muitos deputados lá dentro. Estão a serviço dessa agenda. Então a gente entender um pouco que quando a gente fala o agronegócio não é só aquela coisa, não. Tem uma coisa do agronegócio, que é isso, uma outra, tá? Que até atrapalha a própria estratégia do agronegócio. Tá? E boa parte, evidentemente, tem uma parte desse agronegócio que tem uma preocupação de esverdear a economia. Esverdear a economia do ponto de vista de mercado, tem uma preocupação, tá? Mas também tem uma preocupação real porque estão sofrendo já as consequências das mudanças climáticas, perdendo produtividade. Então, se você pegar aqui no interior de São Paulo, não é só lá na região do Paraguai, todo o Cone Sul, mudou o regime de chuva, por causa do desmatamento na Amazônia, né? Principalmente por causa do desmatamento na Amazônia, até porque a umidade, a chuva que nós temos aqui, 40% tem a ver com a umidade que vem da Amazônia, 60% é do mar.
40% é da Amazônia. Então isso já está influenciando e diminuindo a produtividade, mudando períodos de chuva, né? Enfim, mudanças que estão acontecendo e que estão fazendo com que estão perdendo. Então tem um pouco, tem essa preocupação. Mas mesmo essa preocupação não é motivo de entender aquilo que a ciência está dizendo, porque eles também, entendeu, não querem mudar a prática, a forma. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Nós conseguimos aprovar uma política que é importante para o Brasil, né? Morro de amores, evidentemente, mas é uma oportunidade, que é a política de carbono, venda de crédito de carbono. Tá? Eles apoiaram a política disso. Por quê? Porque eles estão vendo que ali na área de preservação permanente, que devia estar recuperada, tem que manter preservada para proteger os rios, a nascente, que não pode fazer o uso econômico dela, eles vão poder então vender crédito de carbono a partir daquela área de preservação permanente. Ou a reserva legal, que é uma questão importante que a gente tem do Código Florestal brasileira, né, de ter ali a reserva legal, uma área preservada para manter, entendeu, floresta. Ali eles viram e falaram assim, olha, é uma terceira safra. Então, visto como uma terceira safra, aí eles apoiam esse tipo de política. Então, aquilo que eu falei, aquilo que é o imediatismo, aquilo que é possível gerar capital, gerar renda, faz. Eles não estão vendo que daqui a pouco tempo eles vão parar de ter a mesma renda por causa das mudanças climáticas. Não tem essa percepção. Mas, às vezes, no discurso faz isso. Então, estou falando assim, um pouco que é isso que nós precisamos. O grande desafio, eu volto a dizer, tá? Da gente entender, do ponto de vista, a Tainá colocou muito claramente aqui, das questões estruturais. Todo mundo tem clareza aí que são os mais pobres, e entre os mais pobres, quem que é a maioria dos mais pobres no Brasil? São os pretos, tá? E assim é no mundo, ao redor do mundo, povos e comunidades tradicionais. Então a gente conseguiu avançar muito no entendimento que povos e comunidades tradicionais são parceiros no enfrentamento da crise climática, né, para proteger a biodiversidade, para proteger a floresta. Né. Nós precisamos ainda fazer valer. O Brasil tem um papel importante, que é assim, quem provocou essa crise climática? Quem provocou principalmente, né, porque nós chegamos a esse momento por uma ação humana, principalmente no início, né, do processo da Revolução Industrial, 250 anos, e isso provocou. Então, quem mais contribuiu para esse momento de risco para a vida no planeta, o planeta vai continuar existindo, mas de risco da vida, como está colocado no planeta, foram os países desenvolvidos. Tá? Portanto, eles têm maior responsabilidade. Todos nós precisamos fazer alguma coisa. Não importa se é pobre, se é rico, se é desenvolvido em desenvolvimento. Não importa, todo mundo precisa fazer alguma coisa. Agora, alguém precisa fazer mais. Alguém precisa fazer mais. Tá? Tem mais responsabilidade. Esse debate dessa relação entre país desenvolvido e desenvolvimento, hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Nós precisamos trazer esse debate aqui para dentro do país. Então, o sul, né, e o norte, do ponto de vista da renda, da classe, tá? Nós precisamos fazer esse debate aqui dentro. Mesmo conceito que o Brasil teve um papel importante, se não me engano, na conferência, na 15ª Conferência do Clima, Copenhague, acho que foi, né? E quando o presidente Lula ainda levou esse debate com muita ênfase, quem contribui mais para essa crise e pague mais, né? Porque a gente não conseguiu acertar nesse acordo, mas precisa trazer para cá. No fundo, é a gente entender de que não há possibilidade da gente enfrentar a crise climática, e aí não há outra crise, talvez, na história, né, da humanidade que coloca de tal forma o risco para a vida, né? Não há possibilidade se a gente não colocar também no centro do debate o enfrentamento da desigualdade. Pensar que vai enfrentar a crise climática sem enfrentar a desigualdade estrutural, fáceis e é quase o mesmo tipo, a mesma face no mundo todo, em vários locais, tá? A gente não tem solução para isso. Como também eu sou daqueles que a gente não vai enfrentar esses problemas estruturais e a desigualdade se a gente não colocar também na centralidade o enfrentamento da crise climática, até porque senão você não vai construir sociedade nenhuma e não vai ter sociedade nenhuma, pelo menos do ponto de vista dos humanos. A vida pode continuar de outras formas, mas a nossa espécie é o que mais sofre e que mais tem risco do ponto de vista de existência se a gente continuar essa mesma toada. Obrigada, Milton. Tainá quer colocar alguma coisa?
eu queria acrescentar só um pouquinho na fala do deputado Newton, que é quando a gente está falando sobre os efeitos das mudanças climáticas no contexto do Brasil e como é que o Brasil contribui para os efeitos das mudanças climáticas, a gente está necessariamente falando sobre desmatamento. A contribuição que o Brasil dá para intensificar os efeitos das mudanças climáticas é a crescente do desmatamento. E esse desmatamento, né, e uso do solo é por conta, né, do uso desse solo para fazer monoculturas e para colocar boi para vender para fora, né? O agronegócio, ele não quer se organizar a partir, né, do contexto da adaptação climática, porque para isso ele vai precisar denunciar toda a sua cadeia que está manchada de sangue das pessoas negras que são colocadas para fazer trabalhos análogos à escravidão, vai denunciar a invasão das terras indígenas que acontecem, especialmente no Mato Grosso, que é onde a gente tem o maior desenvolvimento da agricultura, como o senhor colocou. A gente tem os maiores conflitos com os povos indígenas guaranis que estão lá tentando fazer sua retomada enquanto tem os seus territórios completamente invadidos pelos latifundiários da gestão, e tem uma polícia que intensifica os conflitos armados e pune os povos indígenas por tentar retomar os seus territórios. Então, o agro não quer se organizar sobre uma legislação que de fato vai contribuir para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, porque isso reduziria o seu financiamento, reduziria o seu lucro, porque para lucrar ele precisa explorar uma mão de obra mais barata, fazer o trabalho análogo à escravidão acontecer, e acontece em todas as cadeias produtivas de monocultura, acontece na cadeia da laranja, acontece na cadeia do café, acontece na cadeia da soja, acontece a partir dos frigoríficos também, e se ele fizer isso, ele vai denunciar tudo isso e vai ter que ser criminalizado, porque é crime, né? O trabalho análogo à escravidão é crime, a invasão de terras indígenas, e por essa razão a gente tem tanta dificuldade de fazer o agronegócio se aproximar da pauta de mudanças climáticas, porque quando a gente está enfrentando as mudanças climáticas, a gente está enfrentando necessariamente essas desigualdades estruturais. Não tem como fazer algo simbólico que vai impactar nesse cálculo global das emissões. Porque o Brasil só tem contribuição nesse cálculo global das emissões porque desmata. E porque faz uma ocupação ruim do solo. E se a gente denuncia isso, a gente criminaliza esse setor, e esse setor vai ter menos lucro do que ele gostaria. Então, acho que é aí que está o nosso impasse, e a gente vai ter que fazer essa escolha enquanto sociedade. Se a gente vai querer continuar com esse carro-chefe que mata e contribui para os efeitos das mudanças climáticas, ou se a gente vai pressionar esse setor para ser melhor e talvez menos lucrativo do que ele está acostumado a ser no começo, mas que vai garantir que a gente tenha longevidade de vida para todo mundo, né? Obrigada, Tainá. Eu acho que... Alguém quer fazer uma pergunta? Não. Ah, tá. Por favor. Depois eu vou aí. Podia pegar as duas perguntas. Se vocês puderem se identificar, é bom. Tá. Oi, eu sou a Thaís. Fiz parte da curadoria aqui também na mostra latino-americana aqui na Falante. E aí, pensando muito em cidade, né? Pensando em cidade de São Paulo, porque a gente fala do desmatamento, mas a gente também precisa falar de como reflorestar essas cidades, né? Como é que a gente causa um reflorestamento, não sei se seria essa a palavra. E aí eu sou uma caminhante, ando muito por São Paulo e fico vendo milhares de casas que caem, se tornam prédios super caros, mas super minúsculos, e áreas que estão totalmente, digamos assim, esses dias eu passei do lado do metrô Marechal Deodoro, tinha um terreno que é do metrô à venda. Mas o metrô é público, e esse terreno está à venda para o espaço privado. E aí esse terreno que é imenso, um dia poderia se tornar um parque, uma horta urbana. Que pensamento é esse que a gente constrói nas cidades, e não só em São Paulo, né, mas nas cidades de interior também, porque a gente vai para lá e
parece que cidade significa casa, 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 corta as árvores, corta, 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 joga tudo nos rios, né, concreto. Então, como é que a gente consegue, isso para mim é muito angustiante mesmo, porque é um tema para mim diário, de olhar para São Paulo e ficar assim, o que eu posso fazer? Pegar meus abacateiros que eu fico jogando semente dentro do... Eu moro num apartamento, a Luciane sabe. Todas as sementes brotam lá. Pego essas sementes e vou lá e planto na praça, o que eu faço para, né, tô junto ali nas hortas urbanas, mas assim, parece que é muito pequeno esse movimento, né, que grande, né, como, por exemplo, os rios para mim é um grande tema aqui em São Paulo, né, como é que a gente vai conseguir algum dia fazer com que esses rios se tornem novamente rios possíveis de serem tocados, né, não digo nem nadar no rio, eu digo tocar, chegar perto, fazer um piquenique no rio, não sei. Enfim, e esse tema todo, e eu tô falando tudo isso assim, porque é um tema muito recorrente para mim há muitos anos, e é um tema tão forte que virou um livro, eu acabei de lançar um Infanto Juvenil, que talvez a forma, como a gente chega nas pessoas, no repensar, seja através do público mais jovem. Será que os adultos já não vão conseguir chegar até isso? Enfim. Obrigada, Thaís. Deixa eu pegar outra pergunta também, para a gente ganhar tempo, porque daqui a pouco... Obrigado, Daniela. Meu nome é Matheus, eu sou jornalista por Suma Uma, que é um veículo que cobre a crise climática. E eu queria ouvir um pouco, né, de vocês sobre a perspectiva para a COP30. A Tainá e a Marina eram muito novas na Eco 92, a Tainá nem nascida ainda, e o Nilton esteve, né, ele participou da Eco 92. E eu queria saber um pouco de vocês, de uma perspectiva do quão efetiva ela pode ser. Porque a gente vem num governo que, bom, o Silveira tem mais força que a Marina Silva, então tem esse lado caseiro, e tem o lado internacional que, bom, a COP muitas vezes é vista como um jogo de cena, né? Porque a gente viu a COP 28, ficou uma discussão eterna de phase-in, phase-out, e no fim teve uma nota de rodapé sobre fim dos combustíveis fósseis. Então eu queria saber, né, a gente está há um ano e meio, há um ano e pouquinho da COP, como que vocês como lideranças encaram o potencial de realmente uma transformação ou de algo importante para o país, ou só um jogo de cena? Bom, eu sou otimista, né? Sou muito otimista, se não fosse, não estaria na política. E dentro dessa perspectiva, eu acredito que as COPs e esse movimento de cooperação das partes, essa busca por um entendimento internacional, ela anda muito mais devagar do que a gente esperaria, mas ela tem uma potência e uma importância que a gente não pode desistir dela. E ainda que a gente esteja longe de conseguir os avanços na urgência necessária, eu acho que é um espaço crucial de ser mantido e nutrido para avanços importantes que tem no tempo da história muito pouco tempo, né? Então, de fato, ainda não existia, até eu tinha lá nos meus 3, 4 anos, porém, também foi ontem, né? Na perspectiva histórica da relação entre os países. Então, é um mecanismo importante que a gente tem que saber calibrar as expectativas e a gente precisa avançar internamente para que a gente possa chegar mais forte nas COPs. E eu acho que esse é um debate importante para a gente fazer no mundo como um todo. Como internamente a gente pressiona mais os países para que essa conversa aconteça de outra forma entre os países. E o Brasil deve muito ainda, a gente tem muito a fazer. Na sua própria pergunta ficou claro, né? A gente tem aí um debate muito crítico acontecendo no país, que está, no fundo, fala de mais petróleo, mais carbono, mais mitigação, mais na foz do Rio Amazonas. Então, como que a gente internamente busca fazer essa discussão para a gente chegar mais forte na COP, nessa discussão mais ampla? Acho que tem uma discussão real ali de como vai ser essa implementação, como vai ser a COP no Brasil, e é uma responsabilidade muito grande. Eu sou otimista e acho que a gente pode ter avanços importantes, internos e externos, a partir dessa oportunidade que existe hoje no mundo. Seria pior se não existisse, ainda que é real
e há espaço para todas as críticas concretas que esse espaço produz. Enfim, eu estive na última e tinha realmente um lobby do óleo acontecendo no país, financiado pelo petróleo, na discussão de phase-out de combustíveis fósseis. Então, existe realmente uma crítica concreta, mas eu ainda acho importante, melhor ter do que não ter. Em relação às cidades, eu entendo que a gente tem como eu já falei, né, uma grande oportunidade esse ano. Marina Braguete, a candidata a vereadora, está ali especificamente buscando essa discussão de o que é uma cidade mais sustentável, o que é uma cidade mais verde, o que é a gente garantir que a desigualdade que a gente falou tanto nessa mesa aqui, hoje, seja também combatida na perspectiva de uma cidade boa para se morar. E quando a gente olha hoje a concentração de verde em São Paulo, por exemplo, é completamente desigual. A gente tem o Grajaú inteiro com menos árvores por habitante do que os espaços mais adensados do mundo. E a gente tem bairros aqui que são basicamente mais arborizados do que os bairros das cidades mais verdes do mundo. Essa desigualdade, ela precisa também ser combatida porque ela impacta na vida das pessoas. A qualidade do ar, a qualidade de contato com as crianças com a natureza. Então, ter um projeto de uma cidade menos desigual passa para uma cidade mais verde, olhando para a cidade como um todo. E tem proposta para isso, a gente sabe como fazer. De novo, a gente só precisa priorizar o que a gente quer fazer, e tem muita coisa para fazer nesse sentido, de pensar uma cidade melhor para se viver. Agora, a gente tem conflitos também quando a gente olha para isso, quando a gente fala de ter mais prédio, mais difícil, mas ao mesmo tempo adensar o centro é fundamental, porque se a gente está falando que tem uma pressão nas nossas represas, uma pressão nas nossas nascentes, como que a gente olha para as pessoas nesse processo? Então, são debates que precisam ser enfrentados com clareza sobre quais são os prismas e prioridades. Por isso que eu disse logo na minha primeira resposta que o filme me impacta muito, porque na hora que ela fala que a gente quer colocar a comunidade, as pessoas, em primeiro lugar, na discussão de adaptação climática, a gente tem que enfrentar essa discussão com profundidade e clareza que essa é uma prioridade. Obrigada, Maria. Mediadora, pode falar um pouco mais? Eu queria falar uma coisa. Já vem ali. Mas é o seguinte, eu cobri todas as conferências de clima da ONU desde 2008 em seguida, todas. E cobria de 92 também pela Folha, bem jovem. Então, só para te falar, tem uma coisa, tem duas... É preciso entender o que as COPs são. Conferências do clima, elas são divididas em duas partes. Uma parte é a negociação de governo, são as negociações geopolíticas, e essa agenda é uma agenda internacional, definida. Então, a matéria que eu vou escrever hoje para segunda-feira é o seguinte, a Conferência do Clima desse ano, em Baku, no Azerbaijão, a pauta dela é financiamento climático, dinheiro. Quer dizer, a gente precisa de trilhões para resolver a crise do clima, é evidente isso. E esses trilhões vão vir de onde? Quem vai pagar? Como que o mercado financeiro vai mudar para entender que as cidades precisam de mais árvores e não menos, por exemplo, né? Então, a COP29 desse ano é sobre dinheiro. A do Brasil é uma conferência um pouco, na meu modo de ver, à procura de um tema. Porque o que está na agenda é que os países aumentem os seus compromissos climáticos, dizendo que vão fazer mais. Mas isso tem que ser feito 9 meses antes da Conferência do Clima acontecer. Então, o que essa conferência pode debater, e é um tema muito forte nosso, é, por exemplo, justiça climática, que é um tema que tem a ver com o Brasil, que tem a ver com esse governo, e o Brasil pode puxar mais isso. Então, assim, só fiz essa parte. E a segunda parte de uma COP é toda a movimentação da sociedade. Que, olha só, um país pode querer fazer isso ou não. Porque as COPs são estruturas montadas pela ONU, pelo sistema multilateral.
toda a outra parte de jovens, movimentos sociais, empresários, financiamento, tudo isso o país faz se quiser. É lógico que o Brasil, se for na COP em Belém, vai querer fazer isso. Então isso também depende dos movimentos, sabe? Dos movimentos sociais e das coisas assim. Não dá para deixar só que os governos decidam. Tem que ter uma pressão social. E para isso, você, eu, nós de mídia, temos que abrir esse debate, para que as pessoas entendam mais do que se trata. Né? Desculpa aí, mas falei. Tainá, por favor. Eu vou pedir licença bem rapidinho, só porque eu vou no banheiro e volto. Mas... Estão me ouvindo, né? Acho que sobre a primeira pergunta, de como a gente vai reflorestar cidades, eu sou um pouco menos otimista assim, que a deputada Marina Elô. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso dentro do nosso fazer individual. Assim, a gente vai precisar coletivizar isso e lutar contra o setor imobiliário. Essa, para mim, é o grande enfrentamento que a gente vai precisar fazer. E por quê? Porque eu, sendo da periferia da Zona Leste de São Paulo, tenho assistido essa mudança de paradigma da compreensão das pessoas sobre os laços comunitários a partir do momento em que a gente tem a chegada de tantos prédios que parecem ser grandes inovações de moradia, o lugar mais lindo de se viver, que no final do dia é uma caixa de 29 metros quadrados que estão pressionando uma família de 5 pessoas para viver. E isso verticaliza as periferias e tira o laço comunitário delas de se olhar, de compartilhar os saberes, de compartilhar a comida, de pensar um quintal produtivo, de pensar uma horta urbana. Então, ou a gente enfrenta esse lugar da especulação imobiliária e resiste para poder pressionar, para entender a demanda real de moradia, entender o que eles estão fazendo com ela, ou a gente vai perder esse lugar de tentativa de reflorestar as cidades, porque a gente precisa de espaço para reflorestar as cidades. Não tem como. E a gente precisa reflorestar as cidades nos lugares onde a gente não tem árvores, que são principalmente as periferias das cidades. E são nesses lugares em que, ao invés de árvores, de quintais produtivos e de hortas, eu estou ganhando 4 unidades de prédios de 20 andares, com 22, 29 metros quadrados por apartamento para famílias viverem. Então a gente vai ter que se juntar para poder enfrentar isso, ao meu ver. Porque senão a gente não vai conseguir reflorestar as cidades e a gente vai criar um ambiente terrível para se viver, matando primeiro as populações mais pobres, as populações negras. E acho que em relação à COP30, eu acho que do ponto de vista meu, né, que é a sociedade civil, o nosso lugar vai ser denunciar a incoerência política. A gente, infelizmente, vai ter que fazer essa pressão. A gente tem tentado de maneira muito amigável, assim, desde o dia 1 do governo Lula, dialogar, tentar pedir a coerência política que foi prometida quando o governo brasileiro se colocou nesse lugar de protagonista da agenda climática. Mas a gente não tem conseguido fazer essa coerência acontecer. A gente tem visto os departamentos se segmentarem, cada ministério faz a sua conversa. No final do dia, o Lula tenta fazer uma conversa um pouco mais coletivizada entre os ministérios, mas a gente sabe que na pauta do dia as coisas estão caminhando de forma muito diferente dentro de um mesmo governo e isso não pode acontecer. Mas a gente tem a grande oportunidade, porque a COP vai ser num dos estados onde a gente tem a pior taxa de saneamento do Brasil, de denunciar a incoerência política. Como é que o país pode ser protagonista da agenda climática global se dentro do seu país não consegue fazer o mínimo de adaptação climática, que é corrigir as infraestruturas de saneamento básico?
Como é que a COP vai ser sediada em Belém e as comunidades ali vivem em situações insalubres para se viver? Como é que esse país que vai sediar, né, tem feito grandes projetos de transição energética que tem dividido comunidades ao meio, que tem devastado a biodiversidade da Caatinga, que tem acabado com a possibilidade da gente, de fato, garantir transição energética, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo grandes complexos eólicos e solares, eu continuo com as termoelétricas, eu continuo tentando explorar a foz do Amazonas. Então, eu acho que vai ser o grande momento da sociedade civil escancarar essa incoerência política para movimentar o governo Lula para pensar o que vai fazer mesmo, enquanto essa tentativa de protagonista dessa agenda climática para conseguir alavancar uma agenda que seja de fato coerente. A gente tem uma grande expectativa dentro da rede de adaptação antirracista de pautar a adaptação climática ao mesmo tempo que está pautando a transição energética. Porque a COP30 se diz uma COP da transição energética, mas a gente quer pressionar para que seja da adaptação também. A gente não pode esquecer que a gente vai ter, né, nessa COP agora a finalização da pactuação das metas globais de adaptação, da meta global de adaptação, e a gente vai precisar pressionar para que essa COP30 seja uma COP da adaptação e das perdas e danos, porque são essas as agendas que o Brasil deveria ser protagonista e não quer ser. Ele quer ser protagonista de uma agenda de transição energética que, no final do dia, não está acontecendo. Então, acho que vai ser o nosso momento de denunciar essa incoerência política e de garantir que essa sociedade civil brasileira que tem, ano após ano, feito uma pressão muito relevante em todas as COPs, faça uma pressão ainda maior, né? Enquanto a gente está aqui, a Cúpula dos Povos está se reunindo em Brasília, reunindo povos indígenas com povos quilombolas, com comunidades de terreiro, com mulheres agricultoras urbanas, para poder pensar suas narrativas para a COP. Eu acho que a gente tem que apostar nessa força da sociedade civil para conseguir redirecionar o Brasil para um lugar mais coerente. Obrigada, Tainá, deputado. Primeiro só com relação à cidade, Thaís, eu acho que primeiro você citou o exemplo de atitude pessoal. Essas coisas são importantes porque ela faz a gente refletir também até a própria relação da gente com o consumo, enfim, tudo aquilo que a gente pode fazer, né, em termos de ação individual. Mas eu queria, além disso que a Tainá colocou e a própria Marina colocou, eu queria dar exemplo de coisas concretas, né? Eu fiquei impressionado, uns 4, 5 meses atrás, eu fui para Pequim, fui para a China. E a imagem que a gente tinha de Pequim é aquela coisa de todo mundo andando de máscara na rua e que não se via o céu, né? O céu está muito mais limpo lá do que aqui em São Paulo. Não tinha um canto que não tivesse vegetação, árvore na cidade. O silêncio, aquela multidão de motocicletas, carros, mas silêncio. Tudo elétrico. Evidentemente que é outro tipo de política, mas lá não se compra carro, lá se priorizou o transporte público. Tá? Então aqui também são ações, então as ações individuais elas têm que estar na política. O que é que a gente vai fazer com o transporte em São Paulo? É a decisão que a gente precisa tomar. Tá? Não é de falar assim, onde que vocês vão criar os parques, as áreas verdes? Vai continuar fazendo no centro expandido? Ou isso vai passar para o outro lado do rio, do lado da ponte? Né? Eu estou falando assim, quando a Haddad tomou a iniciativa de criar parques para fora, para o outro lado da ponte, tá? Não teve tanto apoio na sociedade. Inclusive, estou falando inclusive das pessoas, tá? Principalmente da classe média esclarecida, tá? Que entrou na onda, não entenderam o quanto que era a importância. Então, como é que a gente enfrenta os desafios, várias coisas que estão surgindo, o que precisa fazer para tornar as cidades mais resilientes. Para tornar as cidades mais resilientes para quem? Área pálida. Para os mesmos, nós vamos estar reproduzindo a mesma situação e não vai enfrentar a crise climática. Isso é uma coisa. A outra que preciso
Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, é o seguinte. Nós vimos o enfrentamento da agenda da crise, da agenda ambiental, tá? Numa toada. Nós tivemos um golpe. Essa agenda foi interrompida. Se desmontou todo o sistema. E se desmontou, inclusive, o papel que o Brasil teve, e sempre teve, desse debate global. Quando eu falei aqui das responsabilidades diferenciadas de quem contribuiu mais com a crise climática planetária, com essa situação, o Brasil teve um papel importante. A figura do presidente Lula, o debate veio da sociedade civil, de dizer, olha, vocês, desenvolvidos, fizeram para o mundo chegar a essa situação, chegaram ao planeta chegar a essa situação. Então, isso, né, teve um papel. Os objetivos do desenvolvimento sustentável. O Brasil foi um dos países que mais contribuiu para a gente colocar a agenda ambiental nos objetivos do milênio. Tá? Nós perdemos isso ali com o golpe. Né? Ele retoma agora. Retoma agora no governo que a chapa que elegeu o presidente Lula elegeu 130 deputados dos 513. Portanto, 130 deputados na Câmara, no dia 8 de janeiro, seria concretizado. Só para ter uma ideia, é isso. O dia 8 de janeiro, o golpe, não tomar posse, não deixar, seria concretizado. Por isso que você tem que fazer essa composição. Aquilo que é a fotografia do Congresso é a fotografia que tem dentro do governo. E tem que trabalhar. O plano de governo que foi eleito pelo povo brasileiro não consegue ser implementado na sua totalidade. Que eu celebro, eu ajudei a coordenar, inclusive, toda a área ambiental, onde não tem uma caixinha, uma área de meio ambiente no plano de governo do presidente Lula. Está na centralidade do documento, começa da primeira letra à última letra das diretrizes. Nunca aconteceu isso no Brasil, mas fazer eles implementar é um desafio. Estou falando isso aqui, que é um desafio que a gente tem aqui, porque a gente só supera esse desafio e essa minoria que a gente tem dentro do Congresso Nacional. Se a gente olhar em ambientalismo, nós temos 40, tá? Os 513. Evidentemente que esses 130, 140 são parceiros dessa agenda, para que toca a agenda do dia a dia. Tá? É essa fotografia que está lá. Mas isso, como é que a gente consegue segurar algumas coisas? Quando consegue fazer de forma muito articulada. A oportunidade que tem, né, a importância da agenda no Executivo, com os poucos que tem no Congresso Nacional e a mobilização da sociedade. Por que não se votou o PL da praia, pegando esse que está aí na cabeça de todo mundo? Por quê? Por que não votou ainda? Porque teve, né? Conseguiram fazer na sociedade puxar isso aí. Tá. Então, isso aí. Esse mesmo raciocínio a gente precisa ter também do ponto de vista das conferências. Eu tenho muita esperança da conferência aqui no Brasil. País, floresta tropical, é importante que tenha floresta, tá? Mas nós precisamos entender, né? Vamos pegar em outros aspectos, as instituições multilaterais. A ONU está sendo respeitada para poder enfrentar os grandes conflitos? Vamos pegar assim, o acordo do clima, desde quando que é o acordo dos 100 bilhões? Aqui, desde Copenhague, cada país desenvolvido teria que aportar 100 bilhões. 2009. Isso. Não cumpriram. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz com aquilo? Como o Brasil também não estava fazendo, tinha sumido da agenda. Como é que a gente faz para aquilo que é acordado internacionalmente aconteça em cada país? Boa parte daquilo que se acordou. Por isso que os cientistas estão desesperados. Porque falam assim, olha, se aquilo que foi acordado não é o suficiente, mas o problema é que o que foi acordado não está sendo feito. Tá? Então, o fato de trazer a agenda para cá, mesmo com a contradição que a gente tem aqui internamente, com a dificuldade que a gente tem, o fato de vir para o Brasil, tá? Né, ela pode dar um up, né, do ponto de vista de mobilizar a sociedade. Vou pegar só mais um exemplo aqui. Para quem os povos indígenas, nas primeiras conferências, nem apareciam. Hoje é reconhecido no mundo todo e nos documentos a importância e o papel, a importância deles, do território deles,
para, como central para o enfrentamento da crise climática. Então isso é fruto do quê? É lento. É lento, mas é. Eu sou otimista, sim, porque se eu não fosse otimista, a gente saía de uma sessão do Congresso Nacional e ia lá e se matava, então não tem jeito. Tá? Por isso que a gente mantém esse otimismo aí, né, para poder sobreviver. Obrigada, muito obrigada. Eu estou aqui tendo que encerrar esse debate. Queria falar para a Thaís só que tem um cineasta famoso, isso já é público, porque ele já fala isso abertamente, mas o Fernando Meirelles, ele não consegue comer mais nenhuma fruta sem guardar o caroço e a semente no bolso e depois vai plantando por onde ele anda. Então, eu acho que é um exemplo divertido, pelo menos para a gente acabar esse debate. E uma coisa só que eu queria falar é que a adaptação à mudança climática, eu tenho ouvido, é um tema que me interessa. Então, por exemplo, desde que tem países ricos, como a Alemanha, que constroem diques para segurar o avanço do mar, e eles estão preocupados não na altura do dique, mas na base, quanto eles vão tornar largos, como no Katrina, que tem um filme agora que vai passar agora. No Katrina tem duas histórias interessantes. Uma é que quando inundou tudo, as pessoas que conseguiram correram para os hospitais. Só que os hospitais tinham a geração de energia elétrica no subsolo. Inundou e ficaram sem luz. Então, também é uma adaptação pensar de uma maneira de engenharia, de arquitetura. Os hospitais dos Estados Unidos agora, em zona de inundação, a parte de geração de energia elétrica é para cima, né? Então, a adaptação à mudança do clima é isso também, é pensar novos materiais, é pensar coisas novas. Então, uma ótima noite, muito obrigada a vocês todos. Posso só uma última frase? Por favor. Escutando a Marina Silva fala bastante que quando ela é perguntada sobre isso, se ela é otimista ou pessimista, que ela é persistente. E eu acho essa forma mais linda de ser otimista. Sejamos persistentes. Refiz os B.O. tudo